E aí, torcedores do Bayern de Munique e fãs de futebol europeu, bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E hoje vai ser um vídeo bem especial, porque, até para vocês verem aqui, Thomas Müller vai jogar no Vancouver Whitecaps, então já está confirmado, é here we go. Pelo que eu saiba, ele vai assinar o contrato amanhã, dia 1 de agosto. Então não tem mais volta, Thomas Müller não vai jogar mais no Bayern de Munique. Já estava confirmado faz tempo, mas agora está até assinando com o novo clube. É até estranho ver ele com outra camisa que não seja Alemanha e Bayern, né? E eu nem ia fazer esse vídeo porque eu já falei um pouco sobre o Thomas Miller, fiz uma homenagem pra ele na eliminação pro PSG no Super Mundial, né? Mas, cara, vocês vão entender por que dessa minha relação com o Thomas Miller ser tão forte. Cara, ele é literalmente meu jogador favorito de futebol. E eu achei, cara, eu preciso fazer um vídeo pra homenagear o Thomas Miller. Eu preciso fazer um vídeo dedicado só a ele. E eu aproveitei agora que ele vai pro Whitecaps, né? Teve a confirmação pra ter o gancho pra fazer esse vídeo. Então já vamos começar aqui, mas antes só queria pedir, quem não é inscrito, se inscreva. Quem gostar do vídeo, deixa o like, compartilhe com outras pessoas que também são apaixonadas por futebol europeu, que adoram o Bayern ou que cresceram vindo Thomas Müller, né? Porque ele era uma das maiores lendas que a gente teve nessa última geração de futebol. Pode não ter sido o maior, mas com certeza é um dos grandes destaques que a gente tem, até como personalidade. E também podem comentar aqui à vontade, por favor, só peço, sempre tenho respeito. Mas acho que esse vídeo não tem como não ter respeito, né? Porque a gente tá falando do Miller, é só uma lenda viva. Então, ó, esse vídeo eu quero separar em três partes. Primeiro, eu quero trazer aqui os números dele pra vocês verem, cara, que. Tipo, eu nem preciso explicar sobre isso, mas eu quero trazer os números pra gente mostrar em dados o quão impactante é o Thomas Miller. Depois eu quero comentar um pouco sobre a minha experiência pessoal, porque eu já falei, ele é meu jogador favorito e eu quero contar essa história pra vocês, até porque é muito por conta dele que eu sou um torcedor do Bayern e que eu tenho minha página sobre o Bayern hoje. Então, eu acho que é muito. Cara, eu acho que não tem nada que eu possa fazer pra homenagear esse grande ídolo que eu tenho, mais do que isso. E depois eu quero ver com vocês alguns momentos icônicos do Miller, tá bom? Então, vão ser essas três etapas. Primeiro, mais óbvio, né? Eu quero mostrar aqui os números dele, principalmente pelo Bayern. Aqui tá mostrando que são 292 gols, com 281 assistências, mas aqui conta também a época dele de base, ou que ele tá jogando no Bayern 2. Mas se a gente for ver pelo Bayern de Munique, ele fez 756 jogos, 250 gols e 276 assistências. São números monstruosos. O cara tem mais de 270 assistências. Isso é um número absurdo. Ele é um dos maiores assistentes da história do futebol. E além disso, ele ainda tem mais de 250 gols. E ainda mais se a gente for ver com a seleção, né? Porque pela seleção, eu não vou abrir aqui porque vai demorar pra carregar, mas ele tem 45 gols pela seleção principal, então falta 5 gols só para ele chegar na marca de 300 gols. Lembrando que ele não é centroavante, ele é um meio atacante, mais para um segundo atacante, né? Um jogador que joga apoiando o 9, e ele já falta 5 gols na carreira para ele chegar na marca dos 300. E muito provavelmente vai bater esse recorde lá no. Vai atingir essa marca lá na MLS, né? Futebol de nível menor. E ele tem 276 assistências pelo Bayern, mas pela Alemanha, se eu não me engano, são cerca de 40 também. Então, se a gente for ver, ele tem mais de 300 assistências. E que a gente sabe, né, que assistências é muito mais difícil do que um gol. Se a gente for ver, tem jogadores com mais de 900 gols, mas eu acho que não tem ninguém com mais de 400 assistências, né? E o Miller tem mais de 300. Então, assim, número surreal, e são mais de 600 participações em gols na carreira, assim, é um número gigantesco. E o que eu queria falar aqui do Miller, cara, os números dele são impressionantes. E principalmente a questão dele, né, do jogo. Antes da gente falar aqui dos títulos, né, que eu daqui a pouco já vou mostrar os títulos pra vocês também, porque são outras coisas, assim, gigantescas, outros feitos, assim, enormes que o Miller atingiu. O Miller, né, acho que é o mais importante a gente falar, que ele tem dois principais apelidos. Ele teve. O primeiro é o Raumdeuter e o outro é o Radio Müller. O Raumdeuter tem a ver com ele ser um ótimo leitor de espaços. Até porque daqui a pouco eu vou falar pra vocês um pouco mais sobre isso, mas o Müller, ele é muito um jogador com a cara do Bayern, né? Porque o Bayern é conhecido por não ter nenhuma estrela, apesar de que muitas vezes quando o Bayern ganha as coisas, os jogadores viram estrelas dentro do Bayern, mas é o time mais estrelado do mundo. Mas é um time que gira muito bem com uma engrenagem, e que literalmente, quando essa engrenagem tá boa, vira literalmente um rolo compressor o Bayern, né? E o Miller, esse apelido Raumdeuter, o que é? É leitor de espaços. Então o Miller também não é o melhor.
jogador do mundo, no sentido, ele não é o melhor finalizador, ele não é o melhor passador, não é o melhor driblador, não é nada disso. Apesar de ele ser um ótimo finalizador, ele é muito bom, não é dos melhores do mundo, mas ele é muito bom. No geral, ele é muito bom em tudo, né? Ele tem um passe muito bom também, ele não é o cara mais forte do mundo, mas ele sabe usar muito bem o corpo dele, também ele tem uma boa estrutura física. Mas o que mais destaca no Miller, de verdade, é a leitura de espaço dele. Ele é o cara que faz a engrenagem girar. Ele é o cara que ele sempre se coloca na posição certa, ele sempre está no lugar certo na hora certa, então ele tem uma leitura de posicionamento perfeita e também uma leitura de passe, de entender os espaços, entender a dinâmica do jogo. Excelente! Ele é literalmente um leitor de espaços. Ele sabe se associar com os companheiros também de forma esplêndida. Não à toa, ele pode não ser o melhor em tudo, em nada, nos aspectos técnicos. Mas ele faz o time ser melhor, porque ele é o cara. Ele é praticamente o óleo da engrenagem. Ele é o que faz o time fluir, porque ele lê os espaços, lê o jogo, lê as movimentações de forma perfeita. E aqui tem uma propaganda, infelizmente, para atrapalhar. Então vamos pra outra página só pra ficar uma fotinha bonita. A gente já vai falar dos títulos dele, né? Que são outras coisas assombrosas, mas o Miller é literalmente esse cara, por isso que é o Raumdeuter. Ele mesmo que se colocou esse apelido, né? Do cara que lê espaços. Essa é a especialidade dele. E nesse sentido, ele é um dos melhores do mundo. E ele é um jogador literalmente único, porque ele é basicamente, mal comparando, é o Haaland diferente, né? O Haaland é a mesma coisa. Ele não é o melhor em nada, mas como finalizador é a especialidade dele. Ele é um fenômeno como finalizador, o Haaland. Finaliza de qualquer jeito, faz gol, empilha 40 gols por temporada, você nem sabe como. E o Miller também é um fenômeno de leitura de espaço. Ele pode não ser o melhor em tudo no resto, apesar de ele ser muito bom. Mas o que diferencia ele e faz esse jogador extremamente vitorioso e uma peça essencial das conquistas do Bayern é isso. E também tem a questão dele. Só um segundo arrumar o fone aqui. Mas também tem a questão dele do Rádio Müller. Por quê? Ele é um cara que fala demais durante o jogo. Ele. Não à toa, ele é capitão do Bayern, se eu não me engano, só na hierarquia. Ele só perde pro Neuer hoje. É que agora o Müller saiu, né? Mas quando o Müller tava no Bayern. Ele é um dos capitães do Bayern, ele fala muito, ele é quase um segundo técnico dentro de campo, ele passa instrução pros jogadores, ele não para de se comunicar. Ele literalmente, né? Também serve nesse negócio do óleo da engrenagem, né? Ele é o cara que vai comunicando com os jogadores dentro de campo. Ele é esse líder dentro de campo. Ele é literalmente um líder. Por isso que tem esse nome Rádio Müller, né? Que é o Miller Rádio, né? O rádio porque fica falando. Então, cara, é um jogador muito diferenciado. Muito. Se a gente for ver as conquistas aqui, né? Tem até esse post aqui. Agora, quem quiser ver aqui, deixa eu só pegar aqui para afastar. Esse post aqui do Bayer, infelizmente, é dividido em duas partes, que a foto é muito grande. Então não dá pra ficar vendo o tempo todo que ela fica voltando, fica bugando aqui. Mas ó, olha essa sala de troféus do cara. Olha o tanto de troféus, cara. É inacreditável, né? E se a gente for ver, foram 13 Bundesligas, sendo que 11 seguidas, né? Lembrando, o Bayern é disparado o maior campeão alemão. Isso, assim, sem nenhuma dúvida, assim, é muito, mesmo sem essas 11 Bundesligas seguidas. Mas não era ganhar, não era tão fácil ganhar a Bundesliga antigamente. Era sempre, o Bayern ganha duas, daí outro time ganha uma, daí o Bayern ganha mais uma, outro time ganha uma, daí o Bayern ganha duas, mas não era tanta em sequência. O Bayern sempre é o que mais ganhava, mas não era tão fácil ganhar tanto, tudo isso. E o Miller ganhou 11 seguidas, 13 na carreira dele. Ele também ganhou 6 Copas da Alemanha, infelizmente que deveu um pouco nesses últimos anos do Bayern. O Bayern está 5 temporadas sem ganhar, né? Desde a temporada 20 e 21 que não ganha. A última foi na temporada 19 e 20, que o Bayern ganhou tudo, né? Que também foi a última Champions. Ele ganhou duas Champions Leagues. Isso pode parecer pouco se a gente for comparar com os jogadores do Real Madrid, que tem até o Lucas Vazquez que ganhou acho que 5. Mas não se engane, não se engane. Duas Champions é muita coisa. Eu digo para vocês aqui, vou falar isso de novo agora. Pro Bayern de Munique ganhar, eu acho que a obrigação do Bayern é ganhar uma Champions a cada 10 anos, uma Champions por década. E uma década boa é uma década muito boa é uma década com duas Champions. Se a gente for ver 10 anos muito bons pro Bayern, serão duas Champions. E mais que isso, daí é espetacular, assim, daí não tem nem o que dizer. Mas. E o cara ganhou duas Champions, então excelente. O cara tem gol em final de Champions League dentro da Allianz Arena. Infelizmente o Bayern acabou perdendo aquela final pro Chelsea. Triste, o Robin perdeu o pênalti naquele jogo. Cara, o Bayern podia ter título em casa, cara. Eu nem era torcedor do Bayern na época. Eu vou falar pra vocês mais de como comecei a torcer pro Bayern, porque tem tudo a ver com o Miller. Já vou falar sobre isso.
Mas quando eu lembro disso, eu fico muito revoltado, porque o Bayern era pra ter a Champions, e o Miller quase fez gol do título, né? Porque ele fez o gol aos 80 e poucos, e o Drogba empatou aos 88, 89, por aí. Ele tem dois mundiais de clube, né? Que são. Pro Bayern é legal ter. O Bayern não tinha antes, né? Porque o Bayern antes recusou a jogar alguns mundiais, quando ganhou antigamente. Então ele ganhou com o Bayern. Tem oito Supercopas da Alemanha, duas Supercopas da UEFA e uma Copa do Mundo. Aqui não é com o Bayern, né? Mas também o cara tem uma Copa do Mundo, não dá pra desmerecer o cara. E ainda sendo artilheiro da Copa, ele fez 5 gols, né? Se eu não me engano, ele foi artilheiro isolado. Não, eu não sei se ele foi isolado, mas foi artilheiro daquela Copa. A não ser que alguém tenha feito 6, mas eu acho que não. Pô, agora minha memória não vai deixar. Mas sim, muitos títulos aqui. Não... Essa sala de troféu não deixa mentir. Só acho que 33 títulos, se eu não me engano. Não vou fazer a conta agora, mas. Deixa eu arrastar aqui. Ah, tá. Tô arrastando pro lado errado. Mas, cara, essa sala de troféus não deixa mentir. E o que eu queria falar mais sobre o Miller? Que última coisa que eu queria falar. Cara, o Miller tá saindo do Bayern agora. Se eu fosse o Bayern de Munique, eu tenho que dar uma olhada, eu não achei nada falando sobre isso. Se o Bayern aposentou a camisa do Miller, não apareceu pra mim, eu não sei como, porque eu sempre tô olhando as notícias do Bayern. Mas, na minha opinião, o Bayern tinha que aposentar a camisa 25. Pra mim isso era o mínimo. Até porque a camisa 25 não é a mais usada do clube, né? Assim, não é a camisa mais comum, tipo a 9. A 9 do Bayern não dá pra aposentar mais, né? Porque já não aposentou com o Gerd Miller, não aposentou com o Lewandowski. Tem o Kane agora. Então é uma camisa que você não aposenta. Mas a 25 eu acho que devia aposentar. Se eu fosse o Bayern, eu faria isso. E digo mais, ó. Eu faria isso enquanto o Miller tá vivo, né? Porque o Bayern aposentou a camisa do Beckenbauer, que é a camisa 5. A camisa 5 do Bayern tá aposentada por causa do Beckenbauer, que é o maior jogador da história do clube. Então, justíssimo aposentar. Mas o Bayern só fez essa homenagem quando o Beckenbauer veio a falecer, né? E eu acho que no caso do Miller, seria muito legal se fizesse quando ele tá vivo, né? Porque, de qualquer jeito, aposentar a camisa do Beckenbauer é uma homenagem linda, mesmo depois do falecimento dele. Mas é muito mais legal, muito mais impactante você fazer isso que o cara tá vivo, né? Porque o cara vê essa homenagem. Então acho que seria legal se o Bayern aposentasse a camisa do Miller. E principalmente, se eu fosse o Bayern, eu construiria uma estátua do Miller. Para mim, o Miller merecia também uma estátua. E principalmente, lá no campus do Bayern, né, na base do Bayern. E por que eu construiria lá? Porque o Miller, se eu não me engano, eu posso estar, cara, eu posso estar errando por 1 ou 2 anos, mas se eu não me engano, o Miller ele entrou nas bases do Bayern, na categoria de base, com 10 anos. Então o Miller literalmente está 25 anos no Bayern de Munique. Ele cresceu no Bayern de Munique. Ele literalmente respirou e fez tudo. Ele é Bayern de Munique, assim. Eu juro. Se tem um jogador que representa o que é ser Bayern, é o Miller. Ele nasceu, respirou Bayern. Desde os 10 anos ele tá lá. Ele é o torcedor do clube. E por que eu construí uma estátua dele na base? Porque, primeiro, eu acho que ele merece uma estátua por tudo que ele conquistou. E principalmente porque ele é um torcedor, ele é um garoto que era torcedor do Bayern e que cresceu, passou a vida inteira dele no Bayern. Agora tá saindo pro Whitecaps, mas já é final de carreira, daí tudo bem. Mas ele literalmente, se você construir uma estátua do Miller lá na base, que eu acho que seria mais que merecido ele ter uma estátua, você ia passar a mensagem para todos os garotos que estão hoje em formação no Bayern de que, cara, é possível você chegar aqui. É possível se você for um cara, se você for bom, se você for um cara da elite, que nem o Miller é, que nem o Bayern, né? O Bayern é um clube da elite do futebol mundial. Você pode subir da base, você pode virar jogador do time principal e você pode conquistar tudo aqui. Você pode virar um ídolo. Ter uma estátua do Miller lá na base seria um significado de que, cara, vale a pena crescer aqui. Vale a pena ser Bayer. Vale a pena você ficar na nossa base porque você vai ter chance. Tem um simbolismo muito grande, entendeu? A figura do Miller é gigante. Então, eu acho que o Bayer de verdade devia construir uma estátua pro Miller. Então, assim, pra mim tinha que aposentar a camisa e construir uma estátua. Ou no mínimo um dos dois, e como eu disse, tem que fazer isso enquanto ele está vivo. Não adianta. Não que não adianta, seria legal de qualquer jeito, mas tem um impacto maior, até pro jogador, cara, você fazer isso enquanto ele está vivo. Então, eu faria isso. Eu não sei o que o Bayern vai fazer. Eu vou ficar sempre de olho nas notícias. Se eu acabei perdendo alguma, eu tô falando coisa que o Bayern devia fazer, que já tá fazendo. Me desculpem, eu vou dar uma olhada depois de acabar o vídeo também, mas eu sempre tô de olho nisso. Então a chance de eu ter perdido alguma notícia é bem pequena. Mas, cara, se eu fosse o Bayern, eu faria isso. E agora, né, pra continuar aqui falando do Miller, eu queria fazer um relato mais pessoal mesmo, porque eu, eu nem lembro quando que eu comecei a gostar muito de futebol.
Assim, eu sou novo ainda. Eu lembro de criança que às vezes eu gostava, às vezes não, mas eu acho que no geral eu gostava muito de futebol, sempre gostei muito. Mas eu lembro, cara, de que eu não assistia tantos jogos assim, eu sempre acompanhei tudo. E eu lembro da Copa do Mundo de 2014, né, que foi aqui no Brasil, que eu torci muito pra seleção brasileira, obviamente. Eu tinha só 8 anos na época. Só que, cara, alguma coisa, eu não sei porquê, no meio da Copa do Mundo, me fez, eu não sei, cara, adorar o Thomas Miller. Eu não sei o quê, eu só lembro. É uma das poucas memórias que eu tenho, assim, vivas na minha cabeça daquela época. Que eu lembro que eu tava, tipo, acho que na casa da minha avó, mexendo no computador dela, e eu ficava vendo, em algum site, que não era o YouTube, era algum outro site, não sei qual, os gols do Miller na Copa do Mundo, que eu lembro que na época ele tinha 10 gols, né? Foi um pouco depois que acabou a Copa do Mundo, que ele já foi terceiro campeão. E eu ficava vendo os gols dele em Copas do Mundo, que eu até achei que, né, ele ia ser o maior artilheiro da história das Copas, porque na primeira Copa do Mundo dele, em 2010, ele faz 5 gols, e na segunda ele faz 5 gols de novo. Eu achei que ele ia quebrar o recorde do Close. E eu ficava vendo esses gols, eu falava, nossa, cara, eu adoro esse jogador, eu adoro esse jogador. Então ele virou meu jogador favorito de futebol, o Miller, naquela época. E daí, o que eu lembro depois, que eu também era muito novo, foi de jogar o PES 2015. E eu jogava sempre com o Bayern, né? Só que na época eu ficava mexendo nos times, não era nem no modo carreira, eu mexia mesmo na configuração. E eu ficava trocando jogadores de time. Daí eu construí o Super Bayern. Tinha o Cristiano Ronaldo, tinha o Messi, tinha um monte de cara. Só que tinha um que não podia ser do time de jeito nenhum, que era o Miller. E ele, nossa, ele era muito bom de jogar no PES 2015. Pelo menos pra jogar contra meus amigos, minha família. É, ele servia. Era muito gostosinho, assim, cara. Eu jogava com ele o tempo todo. E eu comecei a jogar com o Bayern, na época, por causa do Miller. E daí eu comecei a torcer pro Bayern por causa disso. Então, assim, eu acho que eu não assisti a semifinal daquele ano, da Champions League, mas que o Bayern perdeu pro Barcelona, né? Mas eu lembro de, quando eu vi o resultado, eu não lembro se eu assisti o jogo, mas eu lembro de ver o resultado e falar, nossa, que. Nossa, cara, por quê? Eu queria que o Bayern passasse. Então, ali foi que eu comecei a torcer pro Bayern. E esse sentimento foi só crescendo, né? Dali pra cá, o Miller continuou sendo meu jogador favorito, mas eu comecei a torcer pro Bayern cada vez mais. A ponto de que, desde a temporada 22, 23, eu assisto todos os jogos do clube no ano. Não tem um que eu perco. Eu assisto literalmente todos. Então, assim, cara, por conta do Miller que eu comecei a torcer pro Bayern, assim. E eu não sei, cara, o que me chamou atenção nele. Só sei, cara, que é um jogador muito legal. E quanto mais eu conheço o Miller, mais eu gosto, né? Porque ele pode não ser o melhor de tudo, cara, mas mesmo assim ele se destaca, cara. Ele é um jogador excelente, ganha tudo, um cara com mentalidade extremamente vencedora. Isso é importante, né? Porque, que eu falo, porque ele é um cara que respira Bayern de Munique. Por isso que eu falo, cara, se eu penso em Bayern de Munique, um cara que, pra mim, representa os ideais do Bayern é o Miller. Porque ele é um cara que tem uma mentalidade extremamente vencedora, ele quer ganhar o tempo todo, mas ao mesmo tempo ele também não desrespeita os adversários. Ele sabe que o Bayern é muito forte, principalmente na Alemanha, mas ele sempre trata como nós somos melhores. Essa é uma política que o Bayern tem muito, né? De nós somos melhores, mas respeitamos vocês e queremos vencer de vocês. E o Miller tem muito disso, até que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês alguns vídeos engraçados dele. E só que o que eu não vou mostrar, que eu acabei não separando aqui, são os momentos do Miller, né? Antes de jogo da Champions League, quando sai o sorteio, muitas vezes o Miller faz assim: "E aí, Barcelona, vamos nos encontrar, hein?" Faz uns videozinhos assim. É muito legal esses vídeos do Miller, super humorado, uma personalidade incrível do Miller, né? Então, assim, cara, ele é um cara extremamente engraçado também, um cara muito de grupo. Você vê, cara, o Miller é um cara que também ajuda muito o grupo ter literalmente uma saúde de convivência, né? Ele é um cara que faz o grupo funcionar e ser unido. Ele é um cara muito. Ele tem muita cara de ser gente boa demais. E ele é super engraçado, desenvolto. Então, isso eu adoro no Miller. E agora eu queria mostrar pra vocês aqui os melhores momentos, né? Dele aqui, alguns posts que eu separei. Aqui, ó. Uns memes que o Bayer posta, cara, é muito bom. Eu acho que é tudo com inteligência artificial aqui, até errou as estrelas, ou não. Ah, não sei se errou, não, né? Eu não conheço. Eu não era torcedor do Bayern, né? Não sei se a estrela é assim, porque agora o Bayern tem 5, né? Na época tinha 4. Mas aqui, quando você vai fazer a sua primeira substituição, quando o Van Gaal aumenta a voz dele no vestiário, Miller marca de novo aqui em 2010, que o Bayern também chegou na final da Champions, perdeu, cara. Nossa, o Bayern era pra ter umas 10 Champions aqui, pipocou muito. O Bayern era pra ter muito mais Champions, né? Aqui quando perdeu a final da Champions. Cara, a cara do Miller é muito boa. Tá bom que é inteligência artificial, né? Mas é muito boa a cara dele. E ele fez o gol naquele jogo, né? Foi? Era pra ele ser o herói do título em Munique, cara. Era pra ele ser o herói.
Aqui o Manu levanta o troféu. Foi no C3, foi quando o Bayern ganhou 6 títulos lá em 2013, né? Ganhou a Champions, em cima do Dortmund. A corrida, o Marcel Schmelzer na final da Copa. Aqui quando o Guardiola explica, nossa, esse uniforme é muito bonito, cara. Nossa, eu não sei porque, eu acho esse uniforme muito bonito, apesar de ele ser bem simples. Na época do Guardiola, Schapkopf, eu não sei o que é isso. Schapkopf com o Felipe Lahm, mas provavelmente algum joguinho alemão. Quill, The Tiger. Aqui, ó. Your last time on the pitch. Ah, tá. Com a despedida do Robin. O Ribéry e o Robin, outras duas lendas, né, do Bayern. A vitória de 8x2 pro Barcelona, né? O Miller também tinha uma época aí, principalmente depois de 8x2 e algumas Champions que o Bayern enfrentou o Barcelona na fase de grupos, que o Miller é literalmente o carrasco do Barcelona, né? Se tem um cara que os torcedores do Barcelona odeiam o Miller, com certeza, cara. Ele destruiu o Barcelona em vários jogos. Principalmente, às vezes vai. Quem abriu o placar contra o Barcelona sempre era o Miller. É fenomenal. Né? Mais 6 títulos. Daí, a parceria com o Lewandowski, né? Cara, nossa, essa é uma das melhores duplas, cara. É a minha dupla favorita do Bayern. Eu adoro o Kane também, mas, cara, Miller e Lewandowski no auge eram impressionantes, assim, cara. Não tem o que falar. Até esqueci de falar, né, na questão dos números. Que foi a principal parte que eu acompanhei da carreira do Miller no auge dele, que foi da temporada 19-20 até a 21-22. Foram 3 temporadas. E que ele literalmente fez 75 assistências nessas 3 temporadas. Uma ele fez 24, outra ele fez 25, outra 26. Cara, são números absurdos. Eu não sei como ele não era nem cogitado com a bola de ouro, cara. São números incríveis de assistências por 3 anos seguidos. Né? Muito pro Lewandowski, né? Essa parceria icônica. Daí aqui, né, quando o Bayern foi campeão com a pipocada do Borussia Dortmund, que o Miller pegou o celular e ficaram todos os jogadores em volta dele assistindo o final do jogo pra ver se ia ser campeão da Bundesliga ou não. Nesse momento aqui, muita tensão, um alívio porque eu achei que o Bayern ia perder. Mas foi um momento engraçado, os jogadores assistindo no celular o jogo do Dortmund. E, cara, isso é. Cara, da onde você vê isso, cara? Os jogadores assistindo o jogo no celular no meio do campo. É, Daí, infelizmente, terminou em terceiro, né? Temporada fracassada. E agora a volta da Bundesliga e último jogo em casa. É isso. E aqui eu queria mostrar pra vocês o quê? Alguns vídeos engraçados dele, porque eu falei, cara, o Miller é um jogador extremamente engraçado. Então por que a gente não assiste para relembrar os melhores momentos do Miller? De cara, como esse cara, ele não é só um cara top dentro de campo, ele é um cara top fora de campo, de grupo, cara engraçadíssimo, uma excelente personalidade. Eu acho que quando o Miller se aposentar, o futebol vai estar perdendo um cara fenomenal, cara. Tá bom que talvez ele seja técnico, talvez ele seja um dirigente esportivo. Eu acho que ele ainda vai voltar pro Bayern de alguma forma. Eu acredito, espero também, eu queria muito ver ele. Obviamente, né, pra fazer um bom trabalho, porque o Oliver Kahn, por exemplo, voltou e fez merda. Mas, mas eu queria ver o Miller de volta no Bayern, vamos ver, né? Mas, cara, vamos ver os melhores momentos dele. E espero que não. Calma aí, já vamos ver de novo aqui esse vídeo. Espero que não tenha strike no meu vídeo por conta de direitos autorais. Aqui. Ele e o Kimmich, cara, nossa, que ele. Pique, pique, bamba, pique, pique. Isso aqui foi numa turnê do Bayern que fez na Coreia do Sul, quando o Kim já chegou. Daí a gente tem. Reclamando aí, que achou que o troféu de melhor partida era dele. Kalt wie eine Hundeschnauze vorm Tor. Kalt wie eine Hundeschnauze vorm Tor. Espiando, velho. Como é que passou pela como Ele com colete em cima da cabeça, cara. Ele é maluco, cara. Ele é literalmente maluco. Nossa, esse vídeo é muito bom. Isso. Dirigindo no meio do treinamento. Hvor schwache Partie für mich. Und mir gut unter Hosen, was ist da noch was? Geht schon. Und also geht man nicht ab. Und schießt so und sammelt nur so ab. David, sag tira. Vou tirar que eu tenho medo do dias atrás. Pensando no Pavlovic. Pavlovic sofreu um cortezinho no olho e zoando. Cara, o Miller é inacreditável.
5 lances antes. Que escanteio foi isso, cara? Foi a reação dele. Jogando cerveja no Schweinsteiger pra comemorar o título. Obviamente o Schweinsteiger já saiu do Bayern nessa época. Nossa, isso é muito bom. Literalmente o Rádio Müller aí. O vídeo mais icônico do Müller. Nossa, cara. Esse vídeo aqui do cavalo é o mais icônico do Müller, assim, cara. Isso é uma coisa que eu nunca vou esquecer. Não sei porque, cara, esse vídeo é muito bom do cavalo. Ele imitando o cavalo. Cara, não sei, cara. É muito Thomas Müller isso. É muito aleatório, assim, cara. Literalmente, assim, cara. Esse vídeo é sensacional. Oh, ich bin mit der runtergelassenen Hose. Da geht was. Oh, Nossa, ich bin cuequinha mit do der Müller. runtergelassenen Hose. Obviamente, é o shorts, Tá mas, vendo? meu Deus. Nossa, e olha a neve, Ich bin mit der cara. runter. O cara é louco. O Miller Cóptero. Cara, não tem, cara. O Miller tem muita cena boa, cara. Cena demais, assim. É muito zoeiro, cara. Eu adoro o Miller. Ele é literalmente uma grande personalidade de futebol. Os jogadores mais engraçados que existem. Não tem como você odiar ele. Deixa eu até fechar a página aqui. Vou voltar aqui pro Miller aqui, lá, acho, o último jogo em casa. Gente, ó, eu acho que esse vídeo aqui já ficou até longo, mas eu precisava fazer um vídeo de homenagem ao Miller. Ele é meu jogador favorito. Cara, eu não conseguia imaginar o Bayern sem ele. Obviamente, o Miller já não tá mais no mesmo nível, ele tá caindo cada vez mais de nível. Ele até conseguiu ser útil em alguns jogos, até foi, tipo, cara, foi um dos melhores momentos da temporada. Foi quando o Miller fez o gol de empate contra o Inter de Milão, lá na Allianz Arena, logo depois de anunciarem que ele não ia ficar no clube. Foram os melhores momentos da temporada, infelizmente o Bayern foi lá e pipocou, e entregou o gol da Inter, do 2-1, logo 3 minutos depois. Mas foram os melhores momentos da temporada. Mas o Miller já não tá conseguindo mais ajudar tanto dentro de campo, o salário é muito alto. Eu até acho, cara, que se é pra você pagar 60 milhões de euros no Walter Made, eu preferia continuar com o Miller por mais uma temporada. Mas também não é como se ele já tá em decadência, né? Já faz umas temporadas que ele vem diminuindo o nível. Então, infelizmente, assim, a saída dele era natural. Eu, de verdade, queria que ele se aposentasse no Bayern. Meu sonho era que ele fosse um jogador de um time só. Um jogador literalmente de um time só. Na teoria, ainda é, né? Na prática, não. Ele tá indo lá pra MLS, mas enquanto ele esteve no auge, ele foi o jogador do Bayern, só do Bayern. Mas a separação era inevitável. Infelizmente tinha que acontecer. Mas, cara, eu só sou, literalmente, eu sou grato por tudo que o Miller fez pelo Bayern e tudo que fez pela minha vida, assim, cara. Ele é um jogador muito especial pra mim. Eu tenho, acho que, duas camisas do Miller, do Bayern de Munique, do Miller, né? Eu tenho literalmente um quadro do Miller no meu quarto. Eu não vou mostrar aqui pra vocês, porque vai ficar ruim pra mostrar pra vocês. Mas eu tenho um quadro do Miller no meu quarto. Então, assim, cara, é um jogador extremamente especial. Eu sou grato de tudo por ele. Por tudo dele, assim. De verdade, sou muito grato. E foi muito bom ver ele no Bayern todos esses anos. E, obviamente, eu não vou assistir a MLS, mas sempre vou estar de olho nos melhores momentos do Miller lá no Whitecaps. Sempre dar uma acompanhada, porque, cara, ele é um jogador extremamente especial. É isso. Só tenho a agradecer por ele, por vocês também que assistiram esse vídeo até o final. É isso. Valeu!